Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula, em mais um conteúdo específico para você que sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para te ajudar, meu nome é Alexandro Gomes, preparei um conteúdo excelente para você. Como são as etapas da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, o concurso em si, quais são as etapas e quais os cuidados que você deve ter em cada etapa. Os candidatos acabam cometendo um erro crasso, um erro gigantesco, que é o quê? Só se preocupar para as demais etapas depois da prova. Então, esse vídeo é para que você tenha uma noção, um contexto geral, o que vai ser exigido de você, tá certo? Então, vem comigo até o final do vídeo. Fala pessoal, dando continuidade agora na aula de hoje, no conteúdo de hoje, eu vou explicar para vocês como funcionam as etapas do concurso, né? Quantas etapas são de fato? Quais as etapas que você deve se preocupar? Você precisa entender o contexto geral. Como eu iniciei o vídeo falando, muitos candidatos cometem um erro gigantesco. Qual erro? Só vai se preocupando para a próxima etapa após ter passado por uma anterior. Não pode ser assim. Você já tem que ter noção do contexto do concurso como um todo. O concurso para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, senhores e senhoras, é um concurso que tem, no mínimo, 6 etapas. Todo mundo obrigatoriamente tem que fazer 6 etapas. E você precisa saber qual fase é classificatória, qual fase é eliminatória, qual fase eu tenho que tomar cuidado com determinada coisa, qual fase eu estou mais tranquilo, para que você, desde já, busque a sua preparação. É com isso que eu venho trazer. E eu gosto sempre de falar assim, ó, na minha época, isso lá em meados de 2000, você porventura nem tinha nascido ainda. Eu não tinha com quem saber essas informações, eu não conhecia nenhum policial, não tinha essa noção, e por isso eu batia muito a cabeça, né? Então, eu fui reprovado algumas vezes porque eu não sabia como funcionava, deixava para me preparar, né? Com pouco tempo. Então, olha só, se eu souber desde já como funcionam as etapas e o que eu preciso me preocupar com de fato, né? Ou seja, eu vou ter que identificar qual que é a minha maior dificuldade em determinada coisa, para que eu já comece trabalhando desde já. Se você se preparar para um contexto geral no concurso da Academia do Barro Branco e não ficar se preparando apenas para a primeira etapa, você vai conseguir a sua aprovação. Beleza? Tudo bem? Então, após essa introdução, essa explanação, solicito que você preste atenção. Bem como, se você não está inscrito aqui no canal, que você se inscreva no canal, que você já dê um like, já ative o sino, porque esse conteúdo é para você que sonha, que quer ser policial, assim como eu, né? Como eu falei, lá em meados de 2000, eu queria muito. Só que querer e sonhar não vai fazer acontecer. Essa é a verdade. Não vai. Você precisa ter atitudes. Você precisa seguir um passo a passo, entender como funciona, né, como eu disse, o contexto no âmbito geral. Eu gosto de um livro, eu sempre procuro falar ele, né? Se você tiver a oportunidade, leia ele. É o livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Eu tenho que conhecer o meu inimigo. Em tese, o que seria o inimigo, né? É o concurso. Aqui o concurso, ele é, em tese, o meu inimigo, né?
utilizando a figura de linguagem, ele é o meu inimigo. E eu tenho que conhecer detalhe por detalhe, beleza? Essa é a primeira etapa. E a próxima etapa eu tenho que me conhecer. Se eu não me conhecer, ou seja, saber o que eu tenho de ponto forte e o que eu tenho de ponto fraco, eu vou entrar numa guerra despreparado. E o resultado disso é o quê? Reprovação. É você ser eliminado. É você fracassar. E você não pode deixar que isso aconteça. Se você realmente quer. Né? Se você só sonha, só não, eu imagino, não vai dar certo. Mas se você agir, entender essas duas partes e você trabalhar para melhorar o que de fato precisa, pode ter certeza que eu estarei lá na sua posse. E eu vou na posse dos meus alunos. Né? Eu vou lá prestigiar os alunos. Eu gosto de fazer parte. Porque eu entendo que é como se fosse eu, sabe? Lá no meu espadim. Lá no meu espadim, que foi em 2010. Tem noção disso? Ali, ó. Ali vocês podem ver aí no vídeo. Eu faço questão de colocar, né, ali o meu espadim 2010. E eu consegui isso porque eu consegui me preparar num contexto geral, beleza? E é como se eu fosse lá no espadim, nas solenidades, é como se eu estivesse voltando lá em meados de 2010, 2011, 2012, 2013, que foi quando eu fui declarado aspirante oficial. Tá certo, pessoal? Então, minha missão é ajudar você, pode ter certeza. Beleza? Vamos lá. Então, após essa introdução, né, pessoal, é interessante que a gente eu vou projetar aqui, o que eu vou projetar? Eu vou projetar exatamente o edital, né? A regra do jogo que você precisa entender é que o edital dita tudo o que você precisa. E também eu faço questão de demonstrar o edital porque quando eu comecei me preparando para o Barro Branco, eu não sabia o que era o edital. Tá certo? Eu não sabia como funcionava, o que era, o que não era. Então, tipo, puta, eu ficava perdido. Assim como porventura você está. Beleza? Fechado? Então, eu vou ler detalhe por detalhe, eu vou exemplificar, eu vou trazer fatos para que você imagine e você faça a reflexão com relação a você. De forma pessoal, de forma individual. Beleza? Vamos lá. Então, tá lá no capítulo 4 das etapas do concurso. O ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, no quadro de oficiais da Polícia Militar, se dá como provimento ao cargo inicial de aluno oficial. O que seria isso? Pessoal, é assim, ó. O concurso da Academia do Barro Branco, ele é um concurso diferente de vários que existem. Por quê? Normalmente você presta um concurso e você, após aprovado, né, você vai exercer aquela função praticamente por toda a sua vida. Na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, para que você se torne um oficial, para que você faça parte disso aqui, ó, QOPM, o que é QOPM? Como eu disse, quadro de oficiais da Polícia Militar. Para que você participe do quadro de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você precisa passar pela Academia do Barro Branco. Você precisa estudar na Academia do Barro Branco. Você precisa estudar na Escola de Comandantes. Tá certo? Você precisa estudar lá durante os 4 anos. A Academia de Polícia Militar do Barro Branco, ela tem duração de 4 anos, tá certo? Quando você se formar, você vai ser declarado aspirante oficial. Declarado aspirante oficial é como se fosse um estágio para que você, de fato, seja promovido a oficial. Oficial, né, começa a partir da patente de segundo tenente. Ou seja, você vai ter que estudar durante 4 anos, vai sair bacharel em ciências policiais, depois você vai passar durante 6 meses como aspirante oficial, exercendo essa função, e depois disso vai ser promovido a segundo tenente. Lembrando que desde o primeiro dia que você assinar a sua posse, quando você for aluno oficial, você já vai estar, de fato, fazendo jus a receber um salário
mensal de aproximadamente R$ 5.000. Eu gosto sempre de falar, né? Qual empresa investe em você? Para que você tenha um plano de carreira, a instituição ela investe em você. Após você passar no concurso, após você passar por todas as etapas, você vai receber um salário de aproximadamente R$ 5.000 e o salário vai evoluindo, beleza? Conforme você for passando os anos, vai sendo aumentado o valor com relação ao que você recebe por mês, beleza? E por que eu falo que o concurso ele é diferente dos demais? Porque na Academia do Barro Branco você vai ter um plano de carreira. Você vai entrar como aluno oficial do primeiro ano e aí você vai subir. Concluiu o primeiro ano, aluno oficial do segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E conforme for subindo as graduações, você vai recebendo um salário maior também, beleza? Ao passo que quando você for declarado aspirante oficial, você vai receber aproximadamente R$ 10.000, beleza? Então olha só que bacana, qual instituição faz isso? E também você vai ter o nível superior, bacharel em ciências policiais. E aí você vai seguindo, né? Como subindo na evolução, beleza? Fechou? Como isso? Após aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Se você continuar estudando, você poderá chegar ao último posto da instituição. Então, por isso que eu gosto da Polícia Militar, né? Nesse quesito é a democracia. Democracia através da meritocracia. Através do mérito. Se você estudar, se você se dedicar, você consegue. Olha a minha história. Eu entrei na polícia como soldado. Fui soldado, cabo, aluno sargento, aluno oficial, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, CFO, aspirante oficial, segundo tenente, primeiro tenente e hoje eu sou capitão. Com base no mérito. Se eu entrasse lá em Pirituba, como eu entrei, né, e não tem a necessidade, porventura, de você que está aqui me assistindo, não tem a necessidade de você entrar como soldado. Se você tiver condições de estudar, se você tiver a base necessária, se você está estudando, se você, né, seguir esses requisitos e passar nessas etapas, não necessariamente você precisa entrar como soldado. Eu entrei como soldado porque eu precisava, né, ter uma estabilidade financeira, ter uma estabilidade profissional que eu não tinha, eu já tinha família, tinha uma série de problemas e assim vai, né? Então eu entrei como soldado. Então, se eu tivesse entrado como soldado e não estivesse estudando, hoje eu não seria capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Então, isso é através do mérito. Então, se você estuda, se você se dedica, quanto mais você faz isso, você vai sendo promovido à medida do possível mais rápido, beleza? Fechou? Tudo bem? Então, por isso que eu gosto da Polícia Militar do Estado de São Paulo, através da meritocracia, mérito. Estude, se dedique que você vai chegar até coronel, beleza? Fechado? E, como eu disse, não é um concurso normal, você vai entrar, né, como aluno oficial e você pode chegar até coronel full, último posto da instituição. Beleza? Tá certo? E como que você faz para que você chegue a coronel? Você tem que passar nas etapas, beleza? E quais são as etapas? A primeira etapa é a prova, tá certo? A prova era dividida em duas fases, digamos assim, né? A primeira parte, ela é de caráter eliminatório, elimina. Se você não atingir a nota mínima, né, que a prova é composta por 80 questões. Se você não atingir a nota mínima, que são 40 questões, se você não acertar no mínimo 40 questões, você já é eliminado do certame. Você nem segue mais adiante, tá certo? Você nem vai seguir mais adiante. Fechado? Tudo bem? E é classificatório. Por que classificatório? Quanto mais questões você acertar, melhor classificado você ficará. Beleza? Então, o ideal é que você acerte mais que 40 questões para que você fique melhor classificado e com isso você consiga a classificação necessária para ir para as demais etapas. Beleza? Fechado? Então, vamos lá. Visa avaliar o conhecimento do candidato
para o desempenho das atribuições e versará sobre o conteúdo programático do anexo B. Então, lá no anexo B, depois eu vou preparar uma aula explicando de forma específica aí tudo que é cobrado lá no anexo B, são as matérias. Como exemplo, português. O que vai ser exigido de português? Tal conteúdo, tal conteúdo, tal conteúdo. O que vai ser exigido de matemática? Tal conteúdo, tal conteúdo, tal conteúdo. De forma objetiva. Item por item. Beleza? E aí a gente vai seguindo. Fechou? E aí, no mesmo dia, você vai ter que elaborar a sua redação. Ou seja, no ato da prova, você vai receber as duas partes da prova. O primeiro, caderno de questões, com 80 questões, sendo 5 alternativas cada questão, beleza? E apenas uma alternativa correta. E você vai receber um caderno lá com a redação, com a proposta da redação. E você vai ter que elaborar as duas partes, as duas fases da prova. Fechado? Tudo bem? Tá certo? E aí, a prova dissertativa também ela elimina. Por que ela elimina? A redação, ela vale 20 pontos. Só que, se você não acertar no mínimo 10 pontos, você também já é eliminado. Alexandro, eu fiz 50 pontos lá, acertei 50 questões lá na prova. De 80 questões eu acertei 50. Pô, você tirou uma excelente nota. E aí você foi para a redação, cagou na redação, não fez com os critérios, tem uns critérios que eliminam também, vai ter um vídeo aqui explicando para você o que de fato elimina. E você cagou para a redação e falou assim, a prova já tô dentro. Se você não acertar no mínimo 10 pontos, você também já é eliminado. Você já vai embora, já rapa fora. Olha só. Caramba, Alexandro, é isso? É exatamente isso, beleza? Então, elimina. Então, você tem que fazer no mínimo 10 pontos. E classifica também. Porque a nota da primeira parte, quantas questões você acertar na primeira parte, será somada com a nota que você tirar na sua redação. Então, se você acertou, porventura, 50 questões e você acertou 15 pontos na redação, né? A sua nota vai ser 65 pontos. Beleza? Somam-se e montam-se uma classificação. E essa classificação vai ser a base para dizer se você vai para a próxima etapa, que via de regra é o TAF, ou se você não irá. Porque cada edital, eles convocam um quantitativo de candidatos para o TAF. Como assim, Alexandre? Imagine só, o concurso do ano passado, tivemos aí, o concurso de 2023, tivemos aí 15.407 inscritos, beleza? Desses 15.407 inscritos, eles passaram, digamos assim, né, que atingiram a nota mínima, ou seja, acertaram no mínimo 40 questões na prova, na primeira etapa, e no mínimo 10 pontos aí na redação. Quem ficou no mínimo com 50 pontos, em tese ele está habilitado. Mas eles vão chamar todo mundo para fazer o TAF, sendo que tivemos aí 200 vagas? Não. Passaram mais de 3.000 nessas condições que eu falei para vocês. Só que eles não chamam todo mundo. Quem que eles vão chamar? Eles chamaram, de acordo com o edital passado, os 1.600 primeiros classificados e os que empatarem na última classificação. E para esse edital, irão chamar 800 candidatos, beleza? Tá certo? Então, basicamente isso que vai acontecer. Então, automaticamente tem uma projeção para que a nota de corte suba, seja maior do que a que aconteceu no ano passado. Beleza? Tudo bem? E aí também eu vou preparar uma outra aula falando sobre projeções de nota de corte, assim vai. Beleza? Fechado? Tudo bem? E aí, senhores e senhoras, falei aqui da primeira etapa da prova, da primeira parte, da segunda parte, e aí vão somar a sua nota, e aí vai montar a sua classificação. Se você estiver dentre os 800, que para esse edital aqui irão chamar 800, você
será convocado para a próxima etapa. E qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é o TAF. O TAF, ele é classificatório? Não, ele não é classificatório. Ele elimina, beleza? Então, vamos supor, às vezes, o que seria classificatório? Se fosse classificatório, quem tirasse, né, quem gabaritasse basicamente as 4 provas que pontuam, né, ele poderia passar à frente de quem tirou uma melhor nota. E é isso que acontece? Não, não é isso que acontece. Ele elimina, tá certo? Ele elimina. Só que assim, ó, se você começar se preocupando desde já para o TAF, se você já procurar saber como funciona o TAF, se você começar se preparando para, digamos que, para uma das etapas que reprovam, no mínimo aí de 30 a 35% dos candidatos, começar se preparando desde já. Olha aqui, ó. Eu trouxe até o TAF, o resultado do TAF do edital passado. O edital passado foram convocados 1.632 candidatos. Beleza? Olha só quantos candidatos foram reprovados. 568. E foram aprovados, né, 1.064. Pessoal, por que acontece esse índice aqui de reprovação, ó? Porque você que está aí me assistindo, ao invés de você começar a treinar desde já, saber como funcionam as etapas, procurar, né, de fato, saber como são as etapas, como que é cobrado de fato a barra, como que é cobrado a abdominal, o candidato até tem uma noção, mas quando ele chega lá, se ele não sabe de fato como funciona, qual o resultado disso? Reprovação. Tem gente que vai lá na academia, né, vai em uma determinada academia e fala assim, eu tenho que fazer barra, tá bom, como é que é a barra? A barra é pegada pronada ou é pegada supinada? Você precisa saber que é uma pegada pronada, não é supinada. Você precisa saber os movimentos, que para o público masculino é extensão e flexão dos cotovelos, que tem regras específicas. Por isso que você precisa desde já começar sabendo de fato como é o TAF. Se você não souber como é o TAF, você vai achar que você está bem, que você está em plenas condições e de fato você não necessariamente vai estar. E aí o resultado disso é a aprovação. Por isso que nós tivemos mais de 500 candidatos que foram reprovados. E vai acontecer isso de novo nesse edital. Sabe por quê? O edital saiu, deu um tempo menor para os candidatos em tese se prepararem, né? No edital passado deu 3 meses para se preparar. Para esse edital deu 2 meses. E tem gente que não vai se preparar. Essa é a verdade. Só que você que está aqui, você que está assistindo o vídeo, você não pode alegar ignorância. Você tem que começar se preparando desde já. E o que é se preparar desde já? Né? Saber como funcionam as etapas, colocar uma bendita barra na sua casa, no seu quarto, na porta do seu quarto, sei lá. Tem que ser na sua casa, para você não ter desculpas, né? Se estiver chovendo, se estiver frio, você vai fazer de qualquer jeito. Se você pegar as orientações que eu passo aqui, vai dar certo. Bem como, né, eu tenho a mentoria holística. O que é a mentoria holística? A mentoria é que eu apoio os meus alunos em todas as etapas pós-prova, tá certo? Então, o candidato que tem interesse em se aprofundar, não adianta, tem que buscar um profissional que vai lhe auxiliar. Por isso que eu fiz a faculdade de Educação Física, para ajudar os meus alunos, explicar de fato, né? Tem aluno meu que, não dá, eu não consigo, que não consegue, né? O seu TAF em tese, né, o TAF desse edital vai ser em meados de novembro. Escutem aí, anotem aí, ó. O seu TAF vai ser em meados de novembro. Será que não dá tempo? Lógico que dá tempo. Eu tenho alunos que em 2 meses perderam mais de 15 quilos. Fazendo o quê? Seguindo uma orientação, né? Então não tem desculpa. Alunos que saíram do zero, em 2 meses, chegaram no dia do TAF e fizeram 6, 7 barras perfeitas, que foram computadas. Então, o que falta para você? O que falta para você, de fato, é você entender o contexto, o que é cobrado, o que não é cobrado e adaptar às suas necessidades, ao seu ponto fraco. Beleza? Tudo bem? Então, e o que acontece? Se o candidato ele não começa se preparando, né, desde já para o TAF, colocando lá no seu cronograma,
os exercícios específicos do TAF, que isso é importante. Ah, eu vou para academia, aí você treina qualquer coisa, mas você não treina os exercícios específicos para o TAF, que é o quê? A barra abdominal, tiro de 50 metros, a corrida de 12 minutos. Pô, Alexandre, tem a natação? Tem a natação. A natação é um nado livre, você pode escolher o nado que você quiser, desde que seja crawl, costa, peito, borboleta, e tem que nadar em até 1 minuto e 50 metros. A piscina lá é uma semi-olímpica, tem 25 metros, você tem que ir e voltar, beleza? Alexandre, natação, ai meu Deus, calma, é algo tranquilo, fechou? É algo tranquilo que não precisa você se estressar. O que você precisa saber é o quê? O que é cobrado. O que mais reprova no TAF é a barra. Beleza? É a barra. Então já começa se preparando aí. Fechado ou não? Tudo bem? Então, aqui como eu falei, né? Ela elimina. E por que elimina? Não adianta você tá mandando benzaço aí nas matérias, só que você não tá se preparando pro TAF. Vai adiantar? Você vai tomar pau, né? Tem candidatos que tiram uma excelente nota e acaba sendo reprovado no TAF. E aí o que acontece? O cara que tá abaixo, se o que tá à frente dele foi reprovado, automaticamente ele vai subindo na classificação, tá certo? É isso que normalmente acontece, fechou? Então vamos lá. E aí, bom, falei da primeira etapa que é a prova, né? E a prova tem 2 partes. E aí, depois disso, né, vem aqui a etapa de exame de saúde, de caráter eliminatório. Também elimina, não classifica, os quais visam avaliar as condições de saúde do candidato. E aí nós temos requisitos específicos também, o que de fato reprova, né? Por isso que também lá na mentoria holística eu já falo, tem aulas específicas, inclusive com um médico, explicando o que é cada detalhe, o que reprova de fato. Alguns termos, né, específicos que eu não sabia o que era, o médico vai lá e acaba explicando o que reprova e o que não reprova de fato. Então, o ideal é que você pegue lá o edital e você já veja se você tem algum problema, beleza? Precisa ser necessariamente agora? Não necessariamente, mas você já tem uma noção de qual o seu problema. E eu falo que a maioria dos problemas é possível resolver. A maioria é possível resolver. O que reprova de fato é o candidato chegar lá na hora da prova, na hora do exame médico, sem ter feito, digamos que um check-up. Como, por exemplo, mordida, né? Questão quando você vai passar por um dentista. O dentista ele vai fazer uma análise dos seus dentes. Pô, tem aluno que é reprovado porque tem cárie. Pô, se você tem cárie, você vai antes lá num dentista e resolve. Tem aluno que é reprovado porque tem mordida cruzada, mordida aberta. Ah, tá, mas por que não foi num dentista antes, não colocou um aparelho e levou um laudo? Você ia ser aprovado, né? Sem problema algum. Olha só, então várias coisas que, inclusive, eu explico na mentoria holística que o candidato tem como resolver antes da etapa do exame médico, né? O exame médico vai ser realizado lá em meados de dezembro. Então você já precisa, né? Você tem como nesse período, nesse lapso temporal, temos aí aproximadamente 5 a 6 meses para resolver esses problemas, beleza? Fechou? E aí, a etapa que mais reprova agora, pós-prova, né? Porque tem a prova ela elimina muito, porque as pessoas também não se preparam, não sabem como estudar, acha que é só ficar maratonando conteúdo e não é assim. Para um concurso do nível do Barro Branco, você tem noção do nível do Barro Branco que você, passando nesse concurso, você vai ter uma responsabilidade gigantesca. Você vai comandar, você vai liderar tropas policiais. Olha a importância disso, você vai comandar grandes operações. Você vai ter um poder, né? Através instituído a sua pessoa, que você conquistou isso, gigantesco. Então, precisa ser concorrido, tem que ser disputado o concurso. Se não for, tá errado. E para isso você precisa se preparar, beleza? Tá certo? Então você precisa ter essa noção de tudo isso que eu tô explicando. Porque se você não tiver essa noção de tudo isso que eu tô explicando, você vai tomar pau, você vai ser reprovado.
Beleza? Fechado? E aí, a etapa que mais reprova pós-prova é o psicológico. E por que isso? Olha aqui. O psicológico reprovou 54% dos candidatos no último edital. E por que isso acontece? Os candidatos, é assim, ó, eles têm até uma noção, você que está aqui comigo, tem até uma noção de que você precisa estudar para o Barro Branco. A maioria precisam estudar, sabem que precisam estudar. Né? Eu vou ter que estudar para o Barro Branco, é um concurso concorrido, o grau de dificuldade acaba sendo maior, e aí ele tem uma puta noção que ele tem que estudar. E aí, uma outra parcela tem uma noção que precisa treinar para o TAF, porque senão ele vai ser reprovado. E aí, quando chega para o psicológico, o candidato ele não se preparou, ele não buscou entender de fato como que é a fase do psicológico. E o entender de fato, senhores e senhoras, não é ficar pesquisando conteúdo lá no YouTube, aqui no YouTube, querendo entender como que funciona o teste, querendo fazer Ctrl+C, Ctrl+V de uma pessoa que está lá explicando o perfil de uma outra pessoa. Não é assim que funciona. Né? Primeira coisa, você precisa fazer o quê? Lembra que eu comecei falando aqui na aula? Que você precisa entender como que é cobrado? E você precisa entender o que você é de fato? Lá no livro da Arte da Guerra. Lembra que eu falei isso? A mesma coisa aqui no teste psicológico. Primeira coisa, você tem que entender, num contexto geral, o que seria o teste do psicológico. O teste do psicológico, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela quer contratar profissionais para exercer função de liderança, comandar, liderar tropas, beleza? E aí ela traça um perfil, ela fala assim, eu quero esse profissional, esse, e vai traçando lá, tem vários itens objetivos do perfil que ela quer. Fechou? E também ela fala o contraperfil. O que seria o contraperfil? É o que ela não quer. Você pode ter sido lá o primeiro colocado. Você pode gabaritar no TAF em tudo. Pode gabaritar tudo no TAF. Mas se você tiver um dos itens lá do contraperfil, eles já vão te eliminar. Beleza? Pô, Alexandro, eu tenho esse contraperfil, meu Deus, eu vou ser reprovado. Depende. Por que depende? É possível trabalhar o que de fato você tem de negativo. Só que primeiro precisa identificar isso. E como que é identificado o perfil e o contraperfil? Através dos testes da psicologia, que tem que ser aplicado por um profissional competente, um profissional que ele vai, de fato, saber as regras da psicologia, o que ensina de fato a psicologia e que ele sabe quais são os critérios que vão ser cobrados para o cargo de aluno oficial. Não pode ser também qualquer profissional. Olha só. E aí o candidato ele não se prepara, ele não busca isso, né? Ou ele vai buscar quando? Quando ele faz a prova, quando ele passa no TAF, só que ele vai ter pouco tempo, bendito. Olha só, a primeira turma lá do TAF do ano passado foi feita lá no dia 30 de outubro. E no dia 11 de novembro, né, já foi aí o psicológico, olha só. Você acha que em pouco tempo assim vai dar para você se preparar? Não dá. Não dá pra gente mudar perfil, melhorar perfil, trabalhar o contraperfil, os seus pontos negativos com pouco tempo. Não dá. Você precisa começar trabalhando com antecedência. Se você não trabalhar com antecedência, desculpa, você vai ser reprovado. Se você chegar lá tentando a sorte, desculpa, tem grandes probabilidades de você ser reprovado. Né? Então, você precisa entender todo esse contexto para começar a se preparar. E por isso que eu criei, né, a mentoria holística. O que é a mentoria holística? Lembra que eu falei que eu explico, eu apoio os meus alunos que pós-prova. E, Alexandre, só depois da prova que você começa, mas aí depois da prova vai ter pouco tempo. Não. Eu trabalho com dois públicos de pessoas, em dois momentos, digamos assim. Primeiro, quem estuda comigo
no método Missão Barro Branco, que é a metodologia para estudo para a prova do CFO, ele pode fazer parte da mentoria holística. Esse é um dos primeiros critérios. O segundo critério, né? O segundo critério é, Alexandre, eu não faço parte do Missão Barro Branco, mas eu quero fazer parte da holística. O que vai acontecer? Ele vai entrar em contato comigo ou com a equipe de suporte e vai fazer uma análise. Qual análise? Eu preciso saber de fato se você está estudando ou se você não está estudando. E você vai entender depois o porquê. Porque eu invisto literalmente em você. A partir do momento que você fizer parte da mentoria holística, você já vai ter aula toda semana com uma psicóloga, que ela vai tratar, né, que ela vai trabalhar o seu perfil, contraperfil, vai aplicar os testes, vai analisar os testes, vai melhorar, vai passar orientações, tudo ao vivo, tem noção disso? E a melhor parte, você não vai pagar nenhum real agora. Você só vai pagar depois que assinar a posse e depois que você receber o seu primeiro salário. Entendeu? Então, por isso que eu tô falando que eu não posso abrir para todo mundo. Imaginem, todo mundo querendo, não, eu quero fazer a mentoria holística, tá bom. Aí eu vou lá, disponibilizo, tenho um puta trabalho com eles, dou aula com eles, faço aula ao vivo com eles, e aí o cara nem faz a prova, não tá estudando, não tá se preparando, eu tô perdendo tempo. Eu não quero perder tempo. Eu quero destinar as minhas energias e dos meus professores para quem está estudando de fato. Quem está se dedicando de fato. Né? É isso. Então, e como que eu vou aferir isso? Primeiro, com os meus alunos, beleza? E o outro critério que é o quê? Se o aluno fez a prova anterior do CFO, se ele assistiu, se ele fez a prova do CFO e ele acertou no mínimo 40 questões, se ele acertou no mínimo 40 questões, ele vai entrar em contato com a minha equipe, pode mandar a mensagem lá no direct do Instagram, e ele vai fazer o quê? Igual centenas de pessoas fizeram. Fizeram o quê? Tiraram um print da nota do CFO do ano passado, da prova do concurso do Barro Branco do ano passado. E aí ele mandou, aí beleza, eu mandei o link para ele, preenche lá a relação de documento e vai começar a fazer parte da mentoria holística, né? Inclusive ontem um candidato me mandou e eu já mandei o link para ele. Terça-feira agora, próxima terça-feira, ele já vai ter aula. Já vai começar na mentoria holística com aula com o psicólogo. Olha só, é assim, quem quer se preparar de fato. Então não dá para eu abrir a oportunidade para todo mundo. Ou, né, depois que fizerem a prova, aí também eu vou abrir digamos que um intensivo. Mas aí, como eu disse, é pouco tempo, né? O ideal é que você faça parte o quanto antes, né? Para essa etapa, para buscar a preparação. Então, eu expliquei para vocês como funciona basicamente aí a fase do psicológico, expliquei o índice de reprovação, que é essa fase que é uma das que mais me preocupa. Por quê? Porque os alunos não sabem de fato como se preparar e buscam orientações erradas. Vai pegar um bizu com um colega meu que porventura entende. Não, tem que ser analisado você, porque você é uma pessoa diferente de todo mundo. Se você tiver um irmão gêmeo, se você tiver um irmão gêmeo, esse seu irmão ele é diferente, o perfil é diferente de você. Então, você precisa ser trabalhado de forma individual, seus pontos fortes e seus pontos fracos, como um profissional. Não é de forma empírica, beleza? Tá certo? Fechou? Então, falei da prova, falei do TAF, falei do exame médico, falei do psicológico e agora vem a questão da avaliação da conduta social, que é a IS, investigação social, que as pessoas falam. O que seria a avaliação da conduta social? Da reputação, da idoneidade, de caráter eliminatório, então elimina, né? Elimina, visa a apreciação da conduta social, reputação do candidato em sua vida pregressa e atual. O que é pregressa? O que aconteceu no passado? Desde lá na escola que você estudava, no ensino infantil, porventura eles podem e devem ir lá analisar o que aconteceu na escola, em todos os aspectos da vida em sociedade,
quer seja social, moral, profissional, escolar, quanto à compatibilidade dos exercícios de cargo. O que é isso, pessoal? Você vai receber, quando você estiver nessa etapa, vai receber, digamos que um caderno de questões. Tem 63 questões fazendo uma pergunta de tudo da sua vida. E o que mais reprova nessa etapa é a omissão. O candidato ele não sabe onde buscar documento, não sabe o que responder, não sabe uma série de coisas. E para ajudar vocês também lá na mentoria holística, eu já tenho mais de 60 aulas explicando, questão por questão, o que você deve responder de fato e eu auxilio. Ah, ô Alexandre, o que eu respondo aqui? Entre em contato comigo e eu vou lá e auxilio e ajudo e explico de forma pormenorizada o que de fato precisa ser preenchido. Também lá na mentoria holística eu explico tudo isso, beleza? E aí a última etapa é a análise de documentos. Quando você for entregar a sua papelada da investigação social, você obrigatoriamente vai ter que entregar uma série de documentos. Tem uma lista de documentos também que os candidatos acabam se perdendo, né? E também eu auxilio na montagem dessa pasta. Item por item, documento por documento. Tem o link que eu mando para o aluno, para que o aluno saiba de fato qual documento ele precisa aí se preparar, imprimir, tirar cópia, enfim, tudo de forma mastigada lá na mentoria holística, beleza? Isso aqui, esses dois, você precisa se preocupar por hora? Não. Depois da prova, você dá uma olhada lá no caderno de questões e já verifica o que de fato você precisa ou não precisa, tá certo? Porque tem alguns documentos que porventura pode demorar 1 ou 2 meses aí para tá pronto uma segunda via, caso você não tenha a primeira via. Então é interessante que a gente se preocupe após a elaboração da prova. Fechado? Então, basicamente, nós temos, né, 6 fases, 6 etapas que todos os candidatos precisam fazer. Fechado? Tudo bem? Só que além dessas etapas, nós temos mais uma etapa para o público que porventura solicitou a pontuação diferenciada para quem faz parte do público preto, pardo ou indígena, tá certo? Quando você fez a inscrição, se você solicitou essa pontuação diferenciada, você já enviou uma série de documentos lá para a banca, para a VUNESP, como, por exemplo, cópia de documento sua com foto, cópia de documento dos seus pais, beleza? E aí subiu e passou por uma análise. Feita essa análise, se você foi convocado para o TAF, eles irão marcar uma data específica para que você vá lá pessoalmente e compare se realmente aquele candidato que mandou as fotos, se é você. E se você faz jus a fazer parte da pontuação diferenciada. Também é uma etapa que elimina, beleza? Se você não for lá no dia solicitado, na hora solicitada, você vai ser eliminado. Beleza? Tudo bem? Então, se você chegar lá e não comprovar de fato que você faz jus, também você vai ser eliminado. Não tem nem conversa. Beleza? Tudo bem? Então, eu acredito, senhores e senhoras, que eu ajudei, expliquei para vocês, basicamente de forma detalhada, né, o que é cobrado em cada etapa para que você busque uma preparação, para que você entenda que o contexto da Academia do Barro Branco, ele é composto por todas essas etapas e você não pode cometer o erro que a maioria dos candidatos cometem de buscar a preparação antes da fase propriamente dita. Você não pode, digamos que, fazer a prova e só começar a treinar para o TAF depois da prova. Você não pode só começar a preparação para o psicológico após fazer o TAF. Não pode. Você tem que começar com antecedência. Se você começar com antecedência, você vai tranquilo, você vai preparado, você vai condicionado para o que vier. E é essa dica e orientação que eu dou a vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, lá na minha época, lá atrás, não tinha ninguém que me explicasse isso de forma detalhada, que fizesse essa explanação.
minha missão aqui é ajudar você. Minha missão é falar para você que se eu conseguir, sem um apoio de ninguém, basicamente, você vai conseguir com o meu apoio. Porque você tem a missão, tem a obrigação de ser a minha evolução. Você vai fazer mais e melhor do que eu fiz e faço. Eu tenho certeza, se você seguir a orientação. Beleza? Tudo bem? Então, peço que, porventura aí, você dê o like aí, né, pessoal? Isso ajuda, né, a buscar mais pessoas o conteúdo, bem como, se você tiver alguma dúvida, que você comente aqui embaixo, que aí eu anoto, eu faço as anotações, né, dos próximos vídeos para ajudar, para auxiliar vocês. E vamos que vamos, porque a aprovação é certa. Um abraço, vamos com Deus. Força e honra, vamos que vamos!